Aula de hipotireoidismo. Essa aula é um pouquinho mais simples. Então, o hipotireoidismo é uma coisa, tem uma definição bem simples, que é a falta do hormônio da tireoide. Tá? A falta pode ser absoluta, por exemplo, tireoidectomia, ou então uma deficiência menor ou mínima do hormônio da tireoide, que às vezes a gente não precisa nem tratar. A gente pode definir essa doença pelo nível da lesão, então o tipo de hipotireoidismo mais comum é o hipotireoidismo primário, onde uma doença da tireoide faz com que a tireoide não produza mais hormônio, e aqui a principal causa é a tireoidite Hashimoto, então esse é o principal tipo de paciente que a gente vai ver. Pode ser também por uma lesão hipofisária, pode até ser por uma lesão hipotalâmica, mas esses dois que a gente junta, às vezes chamando de hipotireoidismo central, são bem mais raros. Normalmente o que a gente vai ver é isso aqui. É uma alteração da tireoide que faz com que ela não consiga mais produzir hormônio. De qualquer maneira, o tratamento para qualquer um dos hipotireoidismos, independente se for central, se for primário, vai ser o mesmo, que é a reposição com levotiroxina. Então não interessa muito a causa, que a gente saber a causa do hipotireoidismo não é tão importante que nem saber a causa da tireotoxicose que a gente viu anteriormente, porque aqui o tratamento não vai mudar. O diagnóstico normalmente é feito com uma combinação de sintomas clínicos e elevação do TSH. Vocês vão ter aula também lá na endócrina sobre isso, vocês vão entender por que o TSH é o melhor marcador para o hipotireoidismo. A gente pode usar outros exames também, como o anti-TPO, que é o marcador da tireoidite Hashimoto. E tem a questão do hipossubclínico, que vocês vão ver melhor na endócrina, mas que vocês têm que saber que o hipossubclínico ele é uma deficiência de hormônio tireoide que não é tão importante quanto o hipotireoidismo verdadeiro e que ele tem indicações de tratamento e indicações de não tratamento. Tem pessoas que não vão ser tratadas. O tratamento em si, a levotiroxina, ela é um hormônio que quando a gente começa, normalmente a gente deve começar no momento que a pessoa realmente precisa, daí ela vai precisar para sempre. Então, uma pessoa que começa a tomar levotiroxina, a não ser em casos especiais, assim, criança, gestante, mais um adulto, não gestante, que vai começar a levotiroxina, uma vez que ele começou, teoricamente ele vai ter que tomar para sempre. Então, é muito importante que a gente defina quem realmente precisa, entendeu? Por isso que às vezes a gente tem que repetir os exames antes de começar e tal, para definir mesmo quem vai ser candidato a tratamento, porque esse tratamento vai ser mantido para sempre. A dose, quando a pessoa tem um hipotireoidismo verdadeiro, assim, ou porque ela fez uma tireoidectomia, ou porque tem uma tireoidite Hashimoto já mais importante, é essa aqui, é 1,6 a 1,7, 1,68 em alguns lugares, está escrito microgramas por quilo por dia. Então a gente pega o peso da pessoa, faz vezes 1,6, 1,7, a gente vai ter mais ou menos a dose. Naqueles indivíduos jovens, que é a faixa etária que acontece boa parte dessa doença, sem doença cardiovascular, a gente não precisa começar lentamente, tá? Existe essa dúvida, assim, de começar com 25, 50, 35, mas já tem ensaio clínico mostrando que se tu começar com a dose certa, digamos, 100 microgramas, numa mulher jovem, sem doença cardiovascular, ou começar devagar, não vai ter mais sintomas, efeitos adversos naquela pessoa que começou mais rápido. Na verdade, o que vai acontecer é que aquela pessoa começa mais lentamente, vai demorar mais tempo para chegar na dose que precisa, obviamente, e no eutiroidismo. Então, nessas pessoas que não têm nenhuma contraindicação, não são pessoas muito idosas, não têm fibrilação atrial, não tem alguma outra cardiopatia estrutural, a gente pode começar com a dose certa já direto. Uma outra coisa importante vocês verem é que a gente tem apresentações que vão de 25 a 200 e com várias doses no meio. Isso é exatamente para tentar evitar que as pessoas tenham que tomar 3 comprimidos de 25 para chegar no 75, ou metade de um comprimido de 100 para chegar no 50, né? A pessoa tomar um comprimido mesmo. Então é por isso que a gente tem esse monte de dose quebrada, tem 38, tem 62,5, 112, exatamente para a gente conseguir regular e a pessoa tomar um comprimido por dia. A posologia recomendada, na maioria dos lugares, vai ser assim, em jejum, 30 minutos, às vezes até uma hora, tá escrito em alguns lugares, antes do seu café da manhã. A gente vai ver uns slides daqui a pouquinho que vocês vão ver que isso talvez não seja tão importante assim, tá? Mas esse, teoricamente, é o jeito certo de tomar e o jeito mais recomendado. E o acompanhamento a gente vai fazer através dos sintomas, obviamente, e principalmente através do TSH, que esse é o principal marcador, porque os sintomas de hipotireoidismo, eles são muito inespecíficos, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento. Então, o nosso principal marcador vai ser a dosagem de TSH, que a gente deve fazer, assim, umas 2 vezes, duas vezes por ano, aqueles pacientes com dose estável, não precisa fazer mais do que isso.
Em relação ao horário da tomada, vou mostrar para vocês dois estudos, aqui são dois ensaios clínicos, que mostraram assim, ó, esse aqui é um estudo que deu a dose de levotiroxina antes do café da manhã, que é esse grupo aqui, com o café da manhã e ao deitar. Vocês vejam que o TSH ele fica mais estável naquele grupo de pessoas que tomou antes do café da manhã, por isso que existe ainda aquela recomendação. Mas a pessoa que toma de noite ou que toma com o café da manhã também não é tão diferente assim. Veja que o TSH normal é até 5 aqui, ó. Então, boa parte dos indivíduos que tomou com o café da manhã conseguiu ficar com um TSH estável, tem alguns outliers aqui que ficaram piores. Então, talvez, se a gente ajustasse a dose nesses grupos aqui, a gente conseguiria chegar numa dose certa. Então, naqueles pacientes que têm muita dificuldade de tomar meia hora antes do café em jejum, que às vezes é difícil mesmo, dependendo da hora que a pessoa acorda, da rotina que a pessoa tem, a gente pode recomendar que ele tome ou com o café da manhã ou antes de dormir de noite, que é uma estratégia que muitos pacientes gostam, preferem tomar antes de dormir do que tomar de manhã cedo, que também vai funcionar. Então, dá pra gente fazer isso sem muito estresse, às vezes a gente vai ter que ajustar a dose. O mais importante é que o paciente tome sempre do mesmo jeito, porque daí a gente consegue ajustar a dose de acordo com o que ele está tomando. Entendeu? Se ele ficar tomando um dia ele tomando café da manhã, outro dia ele toma com, outro dia ele toma de noite, vai ser meio impossível. Mas se ele escolher um jeito, tomar sempre igual, a gente ajusta. Aqui é um outro estudo que mostrou mais ou menos a mesma coisa, ó, que é tomar de manhã ou tomar de noite. E ele também mostrou que os níveis de TSH ficam um pouco melhores em quem toma de manhã, quando as pessoas tomam de manhã, que é um estudo cruzado, mas eles também são aceitáveis quando o paciente toma de noite. Uma coisa muito importante além dessa questão do horário da tomada é em relação a outros medicamentos que podem afetar a absorção da levotiroxina. E tem pelo menos 2 medicamentos que são muito comumente utilizados na faixa etária das pessoas que tomam também, que vão ter que tomar levotiroxina, que são os sais de cálcio, tipo carbonato de cálcio, por exemplo, pessoa que tem osteoporose, tem osteopenia, enfim, e sulfato ferroso. Então, lembre-se, sulfato ferroso, mulheres em idade fértil podem ter alguma alteração menstrual, enfim, menometrorragia, estarem tratando a anemia com sulfato ferroso, e aí tem que tomar levotiroxina e daí tem que tomar separado, tem que tomar em horários diferentes, porque senão não funciona a levotiroxina. Uma outra coisa, eu acho que é a última coisa que eu vou falar para vocês nesse vídeo, é sobre quando a pessoa esquece o medicamento. A levotiroxina ela tem uma meia-vida de 14 dias. Então, se a pessoa esqueceu a levotiroxina num dia e no outro dia ela lembrou, ela pode tomar 2 comprimidos no outro dia, tomar a dose dobrada. Tem até estudos que mostram que seria possível tomar toda a dose da semana, assim, pegar os 7 comprimidos e tomar tudo de uma vez só. É óbvio que com isso tu vai ter algum pico maior de hormônio da tireoide, depois vai cair mais, depois vai ter um pico, vai ficar mais instável, assim, mais montanha-russa, mas isso é possível de fazer e até se fazem alguns pacientes que tu tem dúvidas sobre adesão e tal, sobre absorção, tu pode fazer isso como um teste terapêutico. Mas o que eu estava falando assim, se a pessoa esqueceu de tomar, ela pode tomar no outro dia a dose dobrada. A recomendação é que não se tome tudo junto, assim, no mesmo momento. Isso eu não sei porquê, mas está escrito na bula de todas as levotiroxinas, está escrito isso, que não deve tomar junto. Tem que tomar tipo um de manhã e um de noite. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer, se ela esqueceu de tomar, por exemplo, de manhã, um dia lá ela esqueceu, ela pode pegar e tomar depois durante o dia, assim, idealmente com o estômago vazio. E daí o que se recomenda é que ela fique 2 horas, espere 2 horas depois de comer, de alguma alimentação, e daí tome o remédio para evitar o estômago vazio. Mas é um tratamento super simples, que vocês têm que fazer em posto de saúde, isso aqui não é tratamento para endocrinologista em hospital, por isso que vocês vão ver talvez poucos pacientes aqui no hospital fazendo só isso, né, a não ser que ele tenha alguma outra coisa, porque esse aqui é uma doença muito fácil de ser tratada e deve ser feita por médico generalista. Certo, pessoal? Então isso aí era o vídeo de hipotireoidismo. Valeu!